Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Secretário de Mobilidade Urbana é sabatinado na Câmara. Marcelo Reis defende a concessão de subsídio para manter o transporte público de passageiros na cidade. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022 e o Rádio Câmara Online começa agora. Olá, João, boa tarde. Suzy, muito boa tarde a você que acompanha o Rádio Câmara Online. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Coronel Marcelo Reis, foi sabatinado pelos vereadores de Araçatuba ontem à noite, dia 9 de maio, durante a 14ª sessão ordinária do ano. O secretário Marcelo Reis veio ao Legislativo após a aceitação pelo plenário de um requerimento de convocação, assinado pelo vereador Dr. Alceu, para prestar esclarecimentos gerais sobre o transporte público da cidade e quais providências serão necessárias para garantir a continuidade da prestação desse serviço à população. Durante quase uma hora, o convocado expôs sobre os quesitos do requerimento de convocação. O responsável pela pasta explicou que o transporte coletivo de passageiros é um serviço essencial, sendo o dever do poder público executá-lo, diretamente ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão. É o que diz a Constituição Federal. Em seguida, ressaltou a importância de investimentos em mobilidade urbana e fez um histórico sobre a licitação do transporte público na cidade. Em 2017, a licitação foi deserta, apesar do envio de e-mail para 180 empresas. Em nova licitação, somente a Tua Transportes Urbanos Araçatuba participou, ocorrendo o início da concessão no dia 3 de agosto de 2018, com vigência de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. O valor da tarifa básica hoje é de R$ 5,00. O coronel Marcelo Reis também contextualizou as dificuldades do transporte público urbano, que enfrentou a redução do número de passageiros e da receita tarifária da empresa. Antes da pandemia, no ano de 2019, já havia queda da demanda, o que se aprofundou com a pandemia de Covid-19, havendo então a redução de 57,4% em 2022. Ainda na pandemia da Covid, houve ajustes no plano de operações da concessionária, com mudanças nos dias da semana, horários e intervalos entre as linhas. A partir de agosto de 2021, a empresa foi notificada a apresentar um novo plano operacional, visando normalizar as linhas, dias e horários, conforme o contrato de concessão. Em dezembro de 2021, foi indicado um estudo para a concessão de um subsídio. Conforme dados apresentados pelo secretário convocado, a proposta de subsídio do Executivo é de cerca de R$ 164 mil mensais durante um semestre, o que totaliza uma proposta de subsídio tarifário no valor de R$ 985.900. Detalhes da fórmula que propôs o subsídio também foram apresentados, sendo o valor de R$ 7,08 a tarifa técnica ou custo real do transporte por passageiros. E após a explanação do secretário, os vereadores inscritos trouxeram questionamentos e comentários sobre o tema da convocação. Informações sobre o percentual de lucro da empresa e os custos do estudo da FIP foram questionados pelo vereador Arlindo Araújo. Acompanhe. O senhor tem o percentual de lucro dessa empresa? Essa é uma pergunta. Nós moramos num país capitalista, onde impera a economia de mercado. Por isso a minha pergunta, a empresa precisa ganhar, ela tem que ter lucro mesmo. E eu queria saber se o poder público, diante de todos esses estudos, tem noção do percentual de lucro da empresa. Outra coisa é, quanto custa o trabalho que vai ser contratado da FIP para poder estudar ao longo desses 6 meses, para te dar elementos para poder traçar uma coisa segura do que deve ser feito futuramente. Segundo o secretário de Mobilidade, a empresa não tem lucrado com o serviço. Em relação ao lucro da empresa, é certo que já há mais de ano essa empresa ela tem prejuízo. Pela planilha GEIPOT, há uma previsão lá de retirada de R$ 5.000 por mês. Mas
A empresa está não está tendo lucro, não há lucro. Registro é um município menor que Araçatuba, mas contratou a FIP por um valor de mais ou menos R$230 mil. Nós solicitamos um orçamento prévio para a FIP, mas nós ainda não tivemos esse valor, esse orçamento prévio. Mas assim, tendo como parâmetro mais ou menos registro, né, para fazer o mesmo serviço, aproximadamente, R$230 mil. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa perguntou quantos idosos e pessoas com deficiência são transportados pela TUA. Quantos idosos e quantas pessoas com deficiências a TUA transporta? Objetivo, o secretário Marcelo Reis respondeu assim à questão. Salvo engano, eu vou falar em termo percentual, mais ou menos 12% das pessoas transportadas. O vereador Luiz Boato debateu a falta de atrativos para o uso do transporte público, citando problemas de atrasos e condições dos veículos e questionando o uso do subsídio. Eu gostaria de entender uma coisa que é ilógica, né? Qual que é a razão do desinteresse de outras empresas, então, né, de participar do processo, né? Porque se não existisse a TUA, então, por exemplo, então não haveria transporte público em Araçatuba, né? Qual que é a razão, né, do interesse da TUA? Se a TUA existe um interesse por parte dela, por que não por outras empresas? E acompanhe agora o que disse o secretário de Mobilidade Urbana sobre esse assunto. Bom, assim, em relação ao processo licitatório, na primeira vez foi deserta, não houve nenhuma empresa interessada. Aí ocorreram alguns ajustes no edital, retirando alguns itens para se tornar mais atrativo. Mas, assim, hoje, a realidade hoje que nós verificamos é que se o edital não contiver nenhuma forma de subsídio, e seja da forma que for, conforme o edital, aí cada município tem optado por alguma forma de subsídio, a tendência é não haver essa procura. Esse é um fato, isso é no Brasil todo. O vereador Gilberto Batata Mantovani comentou as dificuldades da manutenção do transporte público sem a intervenção do governo e perguntou sobre a fiscalização das linhas de ônibus e a existência de condições para a empresa atender o público. Uma empresa hoje ela tem condição, a sua frota tem condição de atender a nossa população, já que tem esse projeto aqui de iniciativa do governo municipal, do executivo, para que a gente possa analisar. A empresa tem condições hoje, com a sua frota, de dar qualidade do serviço público para a população? Sobre a questão de fiscalização, acompanhe a resposta do secretário Marcelo Reis. Nós esperamos que nesse primeiro momento agora, caso haja esse aporte financeiro, a gente consiga manter esse serviço da forma como está e melhorando, como nós comentamos, mas depois, de uma forma definitiva, nós termos a qualidade ideal do transporte público e, lógico, criarmos e termos uma fiscalização efetiva para que haja essa qualidade. O vereador Lucas Anata perguntou sobre a necessidade do subsídio e a falta de garantias da continuidade do serviço. Mesmo que a gente aqui aprove esse subsídio, ainda há o risco de que no meio desse subsídio a empresa possa parar e venha um contrato emergencial. Isso não há uma garantia, como foi da outra vez. A outra questão, e é onde a minha pergunta se torna clara e muito direta, é: e se daqui 6 meses a prefeitura não tiver apresentado um projeto? Porque faz tempo que se sabe dessa demanda e dessa necessidade. Então, vai chegar daqui 6 meses e nós podemos enfrentar uma outra votação dessa, sem ter a certeza do tamanho real da demanda, do problema, ou até se isso possa vir a correr de novo dessa forma, onde de novo nós estamos discutindo de período em período mais subsídios e não um plano efetivo, sabendo que há uma legalidade, há o direito do cidadão, uma necessidade, mas nós aqui temos responsabilidades e isso nos preocupa como está sendo conduzido. E a minha pergunta é essa: como que nós faríamos? Nós temos certeza de que daqui 6 meses teremos um projeto?
O secretário Marcelo Reis reforçou a necessidade do subsídio para a manutenção da prestação do serviço público de transporte urbano aqui no município. A intenção é que, se com essas medidas nós consigamos chegar ao final de 6 meses e tenhamos uma solução para o problema. É isso, nós vamos trabalhar em cima disso. O subsídio é algo que, alguma forma de subsídio tem que ter, né? Isso já está demonstrado e comprovado no Brasil inteiro, alguma forma, seja em relação à gratuidade, seja em relação a esse subsídio tarifário mesmo, né? Essa diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública, ou seja, de alguma outra forma. E a FIP vai nos ajudar nisso. Então, a gente está trabalhando em cima daquilo que nós entendemos, com base em estudos, que seja o melhor caminho hoje. Daqui 6 meses, nós esperamos que isso esteja resolvido. A vereadora Regininha trouxe uma preocupação sobre possível interrupção da prestação dos serviços por parte da ATUA, Transportes Urbanos Araçatuba. Eu vi na explicação do senhor, se a ATUA não receber o subsídio, né, segundo as informações, ela tende a parar, que é esse contrato emergencial. Mas a ATUA também tem uma penalidade, caso, né, isso aconteça. Se a ATUA alega que não consegue atender a população hoje, que precisa de ajuda, qual a garantia que teremos que ela não só normalizará, como irá melhorar a prestação de serviço? Sobre esse questionamento em questão, demonstrado pela vereadora Regininha, o secretário informou que, havendo um descumprimento contratual, seria necessário instalar um processo sancionatório. Diante do descumprimento contratual, como eu expus, né, eu fiz aquela cronologia, foi instaurado um processo sancionatório. E no processo sancionatório, baseado numa análise de uma comissão da situação, reconheceu-se um motivo de força maior para aquele descumprimento parcial do contrato. Então, caso haja uma entrega total, uma interrupção total do serviço público, será instaurado um processo sancionatório e aí vai ser analisado essa nova situação, né? Porque até então foi analisado até aquele momento. Mas naquele momento já foi reconhecido a situação de força maior, né? Mas, como eu disse, haverá um novo processo para avaliar isso, se haverá uma consequência ou não. Nós tivemos todo um cuidado de chegar a um valor baseado em demanda e oferta, baseado numa planilha que é posta pelo governo federal. E, então, foi o cuidado que nós tivemos para chegar nesse valor. Durante a participação, o vereador Wesley da Dialogue perguntou sobre uma previsão de retorno da circulação da ATUA nos finais de semana. Se há previsão de quando a ATUA retornará com atendimento aos finais de semana, e essa falta, inclusive, tem prejudicado muitas pessoas. Então, a primeira das perguntas é essa. Em resposta, o secretário de Mobilidade, Marcelo Reis, informou que o plano operacional de 6 meses seria possível com o subsídio. O que se propõe, e de acordo com esse propósito de plano operacional, que foi discutido com a empresa, nesse momento agora de 6 meses, é o que é dentro desse subsídio. É o que é possível a empresa fazer. É o que nós conseguimos, né? Com base na GPOT, com base na proposta da empresa. O que nós esperamos é que, com esse estudo da FIP e com essa solução definitiva, é que o contrato seja retomado todos os dias, né, inclusive final de semana. Então, infelizmente, nesse primeiro momento, nesse período de 6 meses, em princípio, não seria retomado.
O vereador João Moreira comentou o momento difícil enfrentado pelo setor e ressaltou a importância dos dados apresentados pelo secretário na convocação. Já o vereador Nelsinho Bombeiro participou com dúvidas sobre o uso do subsídio, caso seja aprovado pela Câmara. Também trouxeram comentários os vereadores Dr. Jaime, Arnaldinho, Dr. Alceu, Maurício Bem-Estar e também o Coronel Guimarães. Lembrando que os vereadores Coronel Guimarães, Wesley da Dialogue e Maurício Bem-Estar formam uma comissão especial na Câmara responsável por realizar estudos e discussões referentes à situação do transporte público no município. E termina aqui esta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. E a você, obrigado pela audiência, uma boa tarde e até a próxima edição. Até o próximo programa.